quinta-feira, outras perguntas sobre a oração. Então, eu gostei muito dessas perguntas. E vamos lá, vamos apresentá-las e tirar uma ou outra ideia do que a autora sugeriu para nós. Primeiro, por que orar se Deus já sabe de tudo? Se Deus conhece tudo, por que orar? Então, aqui ela cita caminho a Cristo, né? Que eu já mencionei, não que seja isso necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. Oramos para que nós possamos entrar numa atmosfera divina de entrega e recebimento, e ela então arremata a oração, não faz Deus descer a nós, mas eleva-nos a Ele. Quando oramos, nós nos colocamos numa condição de proximidade com Deus e o nosso modo de percepção da realidade se modifica. Sem oração, nós vemos por um prisma muito mais humano, muito mais rasteiro. Quando oramos, o prisma modifica, nós temos uma percepção de maior amplitude com Deus. Assim, orar faz bem a nós mesmos. Nós oramos não é por causa de Deus, oramos por nossa própria causa. Interrompe a nossa rotina, nos leva a reconhecer a soberania de Deus e nos colocar aos seus pés. Quantos benefícios! Por isso, compensa orar, mesmo que Deus já saiba todas as coisas. Por que orar quando tudo vai bem? Por que não orar só quando as coisas não estão bem? Bom, isso daria espaço para autossuficiência, orgulho, que são barreiras à nossa vida espiritual, vida de oração. E se nós percebêssemos o quanto nós carecemos de Deus a cada dia, nós oraríamos muito mais, muito mais. Então, devemos orar quando tudo vai bem para que o orgulho, a autossuficiência, a arrogância não tome conta da nossa vida. Qual é o papel da fé na oração? Terceira pergunta. Bom, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui, um texto do livro Educação nos diz que a oração e a fé são aliadas íntimas e precisam ser consideradas juntas. Na oração de fé, há uma ciência divina. Não há como separar a oração da fé. E se nós não temos fé, devemos buscar isso de Deus, como fez o pai daquele menino que era lançado no fogo, na água, possesso do inimigo. Senhor, ajuda-me, porque não restou mais fé. Eu estou incrédulo. Minha fé acabou. Então, se nos falta fé, busquemos, porque fé é um dom de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos pedir as coisas que Ele prometeu e o que recebemos deve ser usado para fazer a vontade dEle. Esta é a questão. E sem fé é impossível cumprir estes propósitos. Quarta, com quem devo orar? Então a lição sugere, devemos orar principalmente em particular, a sós com Deus, sempre combinando a oração com o estudo da Bíblia. Ouvimos Deus pela palavra, falamos com Deus pela oração. Devemos orar em família ou em grupos pequenos, 2 ou 3 ou até mais pessoas, mas podemos orar em pequenos grupos e devemos orar em nossa congregação. Então, estão destacados aqui quatro tipos de oração. Oração particular, oração em família, com grupos além da nossa família, e oração congregacional. E aqui Ellen White tem um conselho muito interessante, que nas orações familiares, as orações familiares não devem ser longas, enfadonhas, o culto tem que ser atrativo para as nossas crianças, né? Então vamos lembrar disso. E então, quinto, como devo ouvir? Veja, o autor deixou aqui no finalzinho da quinta que há também uma parte de nós ouvirmos alguma coisa. A oração é mais do que simplesmente quando falamos com Deus. Deus também precisa tocar o nosso coração para que possamos compreender a necessidade de permitir que Ele fale ao nosso coração. Ele nos fala por meio da sua palavra e por meio da ação do Espírito Santo, produzindo convicção e certeza daquilo que devemos fazer. A forma mais evidente e segura de ouvi-lo é sempre unir a oração ao estudo da Bíblia e permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Então,
5 perguntas, eu vou repeti-las, porque orar se Deus já sabe, porque orar quando tudo vai bem, qual é o papel da fé na oração, com quem devo orar e como devo ouvir. Pontos muito importantes da nossa lição. E eu quero citar aqui a página 53 dos comentários de Ellen White. Eu separei aqui alguma coisa que eu achei muito interessante. E diz assim: a oração não se destina a efetuar qualquer mudança em Deus, mas deve elevar-nos à harmonia com Ele. Olha que interessante. Ao lhe fazermos alguma petição, ele pode ver que nos é necessário examinar o coração, arrependermos do pecado. A demora em receber uma resposta serve a propósitos especiais para nosso próprio benefício, que um dia nós teremos isso de forma esclarecida. A fé torna-se forte por meio de uma prática contínua. E eu destaco ainda: cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários, em casa, no escritório, na rua, onde for que trabalhamos. Que nosso coração se eleve continuamente em silêncio, pedindo auxílio, luz, força, conhecimento. Que cada respiração seja uma oração. Que texto lindo! Livro Temperança, página 117. Bom, desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da quinta-feira.